Daniel capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: E resolveu Daniel, não sei se alguém tem alguma mesma versão que a minha, porque essa palavra que vem a seguir, ela é fundamental, ela é uma palavra-chave, que vai ajudar no embasamento de toda a mensagem dessa manhã. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel era um dos jovens mais íntegros da Bíblia. Na verdade, ele é citado em Ezequiel capítulo 14 como um dos 3 homens mais justos da Bíblia. A Bíblia cita poucas pessoas em que há justiça e há retidão em todos os aspectos de sua vida. E Daniel é um desses 3 homens. Ezequiel 14 lá cita 3 personagens e ele é um dos 3. Daniel viveu na Palestina aproximadamente no ano 622 a.C. E Daniel tinha uma qualidade que era interessante, uma característica da sua família que era muito interessante. Ou ele era descendente da família real, ou ele era descendente de príncipes, ou a sua família era da nobreza judaica. No ano 605 a.C., Nabucodonosor invadiu Jerusalém, e naquela época, naquelas invasões, o povo conquistador fazia questão de sequestrar especialmente jovens. Só que não era qualquer jovem. Existia quase que um processo seletivo do sequestro. Não era qualquer jovem que era sequestrado. Para ser sequestrado tinha que ter qualidades sociais. A pessoa tinha que ser da nobreza ou da realeza. Pobre não era sequestrado. Então, se vivêssemos naquela época, provavelmente eu e você, estaríamos fora dessa lista. Outra coisa, bonitos eram sequestrados. Os feios eram deixados de lado. Então, havia aqui uma qualidade física e uma qualidade. Havia também a qualidade intelectual. Somente inteligentes eram sequestrados. Então, eu penso que Daniel, no mínimo, era da nobreza, ou era filho de algum príncipe, e no mínimo ele era bonito e era inteligente, porque ele foi um dos sequestrados. E quando nós começamos a entender o contexto, a Bíblia diz que esses sequestrados foram levados de Jerusalém para a Babilônia, cerca de uma distância de 1.000 a 1.500 quilômetros, e ali eles foram educados em toda a ciência, em toda a cultura, em escrita cuneiforme, aprenderam a língua dos caldeus, e na época de Daniel, lá em Jerusalém, em Judá, não era fácil ser jovem, não era fácil ser um cristão, não era fácil ser um adolescente. Por quê? Porque a nação judaica inteira havia se corrompido. Eles viviam um período de apostasia, um período de mundanismo, um período de relativismo moral, um período de infidelidade. Por isso, Nabucodonosor invadiu e atacou Jerusalém. Alguns teólogos afirmam que Daniel era um adolescente ou um jovenzinho, tinha entre 12, no máximo 18 anos. Não é possível precisar a idade dele. Irmão, preste atenção. Daniel era um adolescente, ele era um jovem. É interessante que a Bíblia diz que ele foi levado como escravo, ele foi arrancado de sua pátria, ele foi arrancado de seu lar. E agora pensa comigo, e vai entendendo essa linha de raciocínio. Um menino de 12, no máximo 18 anos, foi sequestrado.
Ele foi levado a 1.500 quilômetros de distância da sua casa, do seu lar, a pé. Foi mergulhado em outra cultura, outra língua, um país de outros deuses, perdeu a sua liberdade. E quando ele chega na Babilônia, não tem a palavra de Deus, não tem sacerdote, não tem templo, não tem culto, não tem nada do que ele tinha na terra dele. Babilônia era um lugar de muitas divindades pagãs, era a capital da feitiçaria, era a capital da astrologia, era a capital mundial da feitiçaria e da astrologia. Ou seja, o menino veio parar num lugar onde o pecado era institucionalizado, onde o pecado rolava solto. Só que no versículo 8, que nós acabamos de ler, Daniel foi submetido a uma prova, mas a Bíblia diz que ele decidiu firmemente. Ele decidiu firmemente. O rei oferece para Daniel e também para os demais sequestrados um banquete. Irmãos, tanto naquela época como nos dias de hoje, você ser convidado para participar do banquete de um rei é uma honra extraordinária. E recusar participar do banquete do rei era uma desonra e uma desfeita também sem tamanho. Mas Daniel chega no local do banquete e ele olha para aqueles alimentos. Em primeiro lugar, ali havia carnes limpas, mas também havia carnes imundas. Em segundo lugar, aquele alimento, ou boa parte daquele alimento, havia sido oferecido a ídolos. E em terceiro lugar, havia bebidas alcoólicas. E Daniel decidiu o quê, irmão? Decidiu firmemente não se contaminar. Sabe, eu fico pensando, se fossem nossos filhos no lugar de Daniel, como eles reagiriam? Aliás, e se fosse você no lugar de Daniel? Como você reagiria diante dessa situação? Irmão, nós estamos falando aqui de um menino, um garoto, um jovenzinho de 12, 13, 14, 15, no máximo 18 anos. Ele foi arrancado de casa, tiraram dele a sua pátria, estava longe da igreja, longe da família, longe do rabino, longe dos sacerdotes, longe de todo mundo. Chega numa nação onde todo mundo está participando, todo mundo está comendo da comida do rei. E ele decide assim, eu não vou fazer isso. Agora imagina a seguinte cena. Eu digo que não vou comer, Daniel disse, eu não vou comer. Então ele estaria desonrando o rei. Ele estaria arrumando um grande problema para ele. Então, pela lógica, talvez se nós estivéssemos lá, eu não vou arrumar um problema com o rei, eu acabei de chegar aqui, não vou arrumar um problema com o rei. Então o que eu vou fazer? Eu vou comer. Qual o problema? Depois eu peço perdão. Não é assim que geralmente nós fazemos? Eu vou fazer isso aqui, depois eu peço perdão. Porque Deus, me respondam, irmãos, Deus perdoa ou não perdoa quando nós recorremos a Ele em busca de perdão? Sim ou não? Sim. Então, pela lógica, seria mais fácil Daniel dizer, eu como, depois eu peço perdão. Só que Daniel olhou, e a Bíblia diz que não foi um homem maduro na fé, era um adolescente, era um jovenzinho. Ele olhou e ele disse, eu não vou comer isso aqui. Eu não vou beber aquilo ali. Agora, me explica, irmãos, como que um adolescente decide firmemente agir assim? Me explica, como que um adolescente tem uma postura, uma atitude, uma posição assim tão firme, tão tremenda? De onde foi que ele tirou isso? Quem foi que ensinou essa firmeza para esse menino? Talvez tenha sido o rabino da sua congregação.
Talvez. Ou então, um sacerdote assim muito próximo da família ensinou esse menino a ter esse tipo de atitude, esse tipo de firmeza. Mas a resposta para essa pergunta de quem ensinou está aqui no capítulo 2, no próximo capítulo. Capítulo 2, versículo 23. Está aqui a resposta. Daniel, que está em outro contexto, ele está orando, e quando ele abre a boca para orar, no início da frase ele responde à pergunta de quem ensinou para ele essa firmeza. O que diz aí Daniel, capítulo 2, verso 23? Ó Deus de quem? Aqui a resposta. Ó Deus de meus pais. Os pais de Daniel não contribuíram apenas biologicamente. Eles foram formadores espirituais, eles apresentaram Deus de tal maneira que quando o filho foi arrancado do lar, Deus foi com ele, no coração dele. Irmãos, você consegue entender o que está acontecendo aqui? Os pais de Daniel revelaram a Deus para ele de tal forma, de uma forma tão viva, de uma forma tão consistente, que quando ele foi arrancado do seu lar e lançado sobre a pressão, ele permaneceu fiel. Porque a fidelidade que Daniel demonstrou na Babilônia, ele não aprendeu lá, ele aprendeu primeiramente em casa, ela foi cultivada no seu lar. Sabe o que realmente me impressiona? Os pais de Daniel conseguiram gravar no coração dele uma verdade inegociável. Princípios valem mais do que privilégios. Repita comigo, irmão. Princípios valem mais do que privilégios. E hoje, há quem, seduzido pelos privilégios, pelas facilidades, pelas vantagens, pelas oportunidades momentâneas que a vida lhe oferece, tem a coragem de negociar os seus princípios. O que é princípio? O princípio é uma convicção que é inegociável. Princípio é aquilo que você mantém mesmo quando ninguém está te vendo. E privilégio é uma vantagem, é uma facilidade momentânea. É um benefício, é uma posição, é um acesso, é um conforto. É algo para um momento. Gente, quando a gente olha para Daniel, nós não estamos vendo ali um simples jovem inteligente que se destacou na Babilônia e que chegou a um cargo, uma posição de grande autoridade naquele reino. Quando nós olhamos para Daniel, nós vemos, na verdade, o resultado de uma formação que começou em casa. Antes de Daniel ser profeta de Deus, ele foi primeiro discípulo em casa. Irmãos, qual é a primeira escola e a mais importante para os nossos filhos? O nosso lar. E nós, pais, somos os professores, temos o privilégio de ser os professores dessa escola. A gente consegue influenciar nossos filhos como ninguém. Sabe, é na família que ocorre a principal transmissão biológica, psicológica, sociológica, cultural e espiritual. É dentro de casa que os nossos filhos começam a formar personalidade e a construir o caráter. Valores não são herdados geneticamente. Valores são transmitidos e herdados pelo exemplo. Você quer construir o caráter do seu filho? Você quer construir um menino e uma menina de caráter? Legal, irmão. Comece pela transformação do teu caráter. Faça isso a partir da transformação do seu caráter. Eu vi uma reportagem de um caminhoneiro, o nome dele é Valdir Costa dos Santos. Eu estou citando o nome dele porque está na internet. Valdir Costa dos Santos, ele era caminhoneiro. E ele achou uma pochete, isso em 2008, com 17 mil reais. 17 mil reais na pochete. Na época, o valor equivalente a 41 salários mínimos. Não era pouco dinheiro. Ele diz assim, olha, eu parei no posto para fazer um lanche e tinha um automóvel do lado. Demorei uns 20 minutos.
E quando estava no caixa, saiu uma família. Eles entraram no automóvel e foram embora. Quando eu fui para o caminhão, tinha a pochete no chão. Irmão, se fosse você no lugar do seu Valdir, o que você faria? O que você faria? Eu sei o que você faria. Eu sei o que você faria. Você devolveria. Amém ou não? Amém, né? Amém. Você devolveria. Eu sei que você devolveria. Tenho certeza disso. Você devolveria. Mas talvez algumas pessoas poderiam dizer assim: achado não é roubado. Os amigos do seu Valdir, caminhoneiros, disseram assim: o que você vai devolver, cara? Isso veio parar na tua mão. Você roubou alguém? Você sequestrou alguém? Você fez alguma coisa errada? Não, você achou, veio parar na tua mão, fica contigo. Mas o seu Valdir decidiu que ele iria devolver aquele dinheiro, e ele foi atrás e conseguiu encontrar o dono daquele dinheiro e devolveu. Só que essa história se espalhou e foi feita uma reportagem, porque vivemos num mundo de pessoas tão desonestas que um ato como esse tem que virar reportagem, não é mesmo? Na reportagem foi feita a pergunta para ele: por que você devolveu o dinheiro? E ele respondeu uma coisa que me impressionou muito. Ele disse: para mim, o que importa é dar bom exemplo para os meus filhos. Sabe, irmãos, o que eu aprendi com essa história? Que nós temos que viver de tal forma que quando os nossos filhos ouvirem falar de justiça, de generosidade e integridade, eles lembrem de nós. Eles lembrem dos pais dele. Eu tenho que viver de tal forma que quando o Benício ouvir falar de justiça, generosidade e integridade, ele lembre da mãe e do pai dele. Nossos filhos podem até ignorar, irmãos, aquilo que nós dizemos, mas eles não ignoram a maneira como nós vivemos. O conselho pode entrar no ouvido e sair pelo outro, mas aquilo que os olhos deles veem em nós, entra nos olhos e vai direto para o coração. Os nossos filhos vão herdar os nossos hábitos. Se o teu filho vê você estudando a Bíblia, irmão, provavelmente ele vai querer também estudar a Bíblia. Se o teu filho vê você orando, de repente ele entra no quarto e pega você de joelhos orando ao pé da cama, provavelmente ele vai querer também orar. Ele vai sentir o desejo de querer, ele vai sentir o desejo de imitar a postura, o comportamento do seu pai ou da sua mãe. O que você faz vale mais do que você fala. A palavra convence, como foi falado mais cedo aqui, mas o exemplo arrasta. Os filhos precisam ver dentro de casa você e a sua esposa se amando, se respeitando e sendo honestos. Quantos são pais aqui? Levanta a mão, por favor. Quantos são pais? A maioria dos irmãos. Permita-me falar algo com muita franqueza. O maior desafio da paternidade, da maternidade, não é sustentar, não é proteger, não é dar estudos, uma boa qualidade de vida para os filhos. Esse não é o maior desafio, porque isso a gente tira de letra. O maior desafio que um pai e uma mãe têm é controlar o seu comportamento na frente dos filhos. Esse é o maior desafio. Essa é a parte mais difícil. O mais difícil é você conseguir governar o seu próprio comportamento na frente dos filhos, porque eles aprendem menos com o que você fala e muito mais com o que você vive. Eles carregam os nossos traços no rosto, mas também as nossas escolhas no caráter. E por isso eles precisam ter referências espirituais, e por isso eles precisam ter modelos espirituais dentro de casa. Irmão, você consegue entender a importância dos pais de Daniel na vida daquele garoto? Eles foram pilares na educação dele.
Aquele jovem longe da família, cercado de pressão, sedução, ameaça, escolheu permanecer fiel ao Senhor. E infelizmente, eu digo com tristeza, há muitos, ou seja, todos nós, vivendo em conforto, sem perseguição, sem risco algum, e ainda assim temos a coragem de negociar os nossos princípios e valores. Sabe, eu ouvi dizer de uma pesquisa, um estudo, que indica que cerca de 60% dos jovens entre 18 a 22 anos, quando entram na universidade, eles abandonam a fé. Cerca de 60% da juventude, quando ingressa no ensino superior, ele se afasta da fé. Irmão Rogério, esse é um dos piores lugares para tirar jovem da igreja. O que você acha disso? Eu posso dizer, irmãos, que eu conheço um lugar muito pior do que a universidade. Muito pior. E os nossos filhos estão nesse lugar diariamente. Diariamente. Deixa eu ser bem direto. Eu discordo completamente dessa pesquisa. Não é a universidade que tira os jovens da igreja. Não é. Porque existe um ambiente, irmãos, muito mais perigoso do que qualquer universidade. Sabe, quando é de fato que os nossos filhos começam a perder a fé, sabe quando que é de fato que a fé dos nossos filhos é comprometida, é minada? Sabe quando eles começam a se tornar incrédulos? É quando os pais vivem um evangelho superficial. É quando os pais vivem um evangelho medíocre. É quando os pais vivem um evangelho de aparência. É aí que eles começam a se afastar. Não é a universidade. Não põe a culpa na universidade. E eu vou te dizer aqui 2 lugares em especial onde nossos filhos começam a se apostatar da fé. O primeiro é o banco de trás do carro. E o segundo, a mesa onde comemos nossas refeições. Esses lugares são terríveis. Como assim, irmão Rogério? Eu vou explicar. Tem muitos pais que são uma coisa na igreja e quando entra no carro, quando chega em casa, revelam quem realmente são. Conversas que não combinam com a fé que professamos, falam mal dos irmãos, da liderança da igreja, fala mal da igreja, tudo vira política, é tudo política. Da obra é tudo política. Tudo vira problema, tudo vira reclamação, sempre há um mais, sempre há um questionamento. Estou exagerando, irmãos? Não, né? Então presta atenção, você que costuma fazer isso. Presta atenção. Quem está ali no banco de trás do carro ouvindo e absorvendo tudo, hein? Seus filhos. Os seus filhos. O banco de trás do carro, irmãos, já afastou mais jovens da igreja que as universidades. É ali que eles escutam o pai desmerecendo o colega da obra. É ali que eles ouvem os pais criticando, questionando decisões, expondo assuntos que deveriam ser tratados no privado, numa comissão. As crianças acabam ouvindo coisas que elas não precisavam ouvir. E sempre, claro, com uma versão própria, né? Porque nós somos especialistas nisso. Nós pegamos uma história e transformamos de acordo com a nossa conveniência e passamos para as pessoas a nossa versão de uma história que não foi bem assim que aconteceu. E sem perceber, nós estamos ensinando nossos filhos a desconfiar da igreja, a desacreditar da liderança e tratar o sagrado com indiferença e com ironia. Aí depois o pai vai se perguntar, quando foi que o meu filho perdeu o respeito pelas coisas de Deus? Ou então ele diz assim,
Aonde foi que eu errei? Sabe, há outro lugar também que é a mesa de casa. Um lugar que deveria ser um refúgio, um território de paz, mas que muitas vezes vira palco de murmuração. Você viu a roupa daquele fulano? Nossa, que culto demorado. Nossa, que programação cansativa, sabe? Pequenas frases, grandes estragos. Pequenas frases, grandes estragos. A incredulidade raramente começa numa sala de aula de uma universidade. Não. Ela começa num ambiente onde devia ter fé, onde a fé deveria ter sido confirmada, onde a fé deveria ser cultivada todos os dias. O evangelho que não transforma os pais não consegue convencer os filhos. E se a mensagem não muda o teu caráter dentro de casa, ela vira só um discurso sem vida, uma religião vazia. Isso produz filhos frios, filhos indiferentes, filhos incrédulos, filhos confusos, porque a criança percebe, irmãos, a incoerência nos pais, mesmo que ela não consiga expressar isso com palavras. Olha, meu pai está sendo incoerente nesse momento. Ela não sabe expressar isso, mas ela consegue perceber a nossa incoerência. O que nossos filhos precisam enxergar em nós é muito simples. Meu pai é o mesmo homem em casa e é o mesmo homem na igreja. Não muda. Coerência é aquilo que precisamos. Nós vamos aprender aqui com os pais de Daniel muitas lições. Os nossos filhos precisam olhar para nós e achar em nós modelos espirituais. Daniel aprendeu a ter caráter, a ter personalidade, a ter vida espiritual com os pais dele. Legado. É isso que nós precisamos deixar para os nossos filhos. Mais importante do que deixar herança é deixar legado. Sabe, irmãos, qual é a maior responsabilidade que nós, como pais, temos? A maior responsabilidade é preparar nossos filhos para o reino celestial. Muito melhor do que pagar o ensino superior, pagar um cursinho para os nossos filhos serem aprovados nas melhores universidades, obterem o melhor ensino superior possível, é nós gastarmos tempo e talvez até dinheiro investindo na salvação de nossos filhos. Mas infelizmente, o que nós vemos hoje são pais tendo a coragem de gastar R$100 numa pizza. Tem coragem de gastar R$100 numa pizza e não tem coragem de fazer a assinatura da sua lição da escola sabatina e da lição da escola sabatina dos seus filhos. E a propósito, a lição anual, a assinatura da lição anual sai mais barato do que uma pizza. Mas o que a gente diz? Nossa, muito caro. Todo ano aumenta. Outros dizem assim, meu Deus. Outros dizem assim, não, o meu filho não vai para esse retiro. Nossa, meu filho não vai para esse congresso, não, está muito caro. É um absurdo. Vai passar lá 3 dias. É tantos reais. Eu não vou pagar. Né? Você não vai pagar. Então, irmão, seria muito melhor que você passasse um ano inteiro se privando de suas necessidades imaginárias e, ao invés de gastar com suas necessidades imaginárias, porque eu sei que nós gastamos com necessidades imaginárias e é um monte de dinheiro que vai durante o ano. Pare de gastar com as suas necessidades imaginárias e invista na vida espiritual do teu filho. Cria vergonha na cara. Toma uma postura de alguém que realmente deseja e trabalha pela salvação dos seus filhos. Nosso maior compromisso é preparar nossos filhos para serem aprovados e serem cidadãos do reino celestial. O maior certificado que nossos filhos podem receber não é um certificado universitário. O maior certificado que eles podem receber é a aceitação deles por meio de Jesus Cristo, pelo sangue que Ele derramou por nós na cruz do Calvário. Isso é o que vale mais.
Nós temos que colocar o foco na salvação de nossos filhos. Irmãos, nós precisamos colocar Deus na mente e no coração de nossos filhos. Mas para que consigamos fazer isso, Deus tem que entrar primeiro em nossas vidas, em nossos corações. Agora imagina só a seguinte situação. Você está dirigindo por uma rua, uma rodovia, está chovendo, e eu não quero que isso aconteça com ninguém, Deus o livre, mas imagine uma situação hipotética, o teu carro começa a girar, a derrapar na pista, e você vai para a ribanceira, cai com o teu carro no córrego ou num rio, você consegue sair do carro, mas você observa que o seu filho ainda está lá dentro. O que você vai fazer, irmão? Irmão Rogério, eu vou fazer de tudo para salvar o meu filho, para salvar a minha filha. Que bom! Mas o que você está fazendo para salvar o teu filho, para salvar a tua filha da perdição eterna? O que você está fazendo? Quando Jesus voltar, irmãos, e isso não vai demorar, ele vai perguntar para nós: cadê os filhos que eu te dei? Ele não vai querer saber se seu filho tem um diploma de medicina. Claro, isso é muito importante, mas só serve para essa vida. Esse assunto não vai estar na pauta. Ele vai perguntar para você: cadê os filhos que eu te dei? Agora deixe-me acrescentar algo muito importante aqui, antes de concluir a mensagem. Existe uma palavra que é essencial quando se trata de educação de filhos, que essa palavra é acordo. Acordo. Princípios não são negociáveis. Princípios são inegociáveis, mas existe uma questão de, por exemplo, de usos e costumes nossos, muito particulares. Usos e costumes. Nesse caso, cabe diálogo. Por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui que talvez alguns não vão concordar, mas eu vou dar ainda assim. Calça rasgada. É ridículo? É ridículo. Mas há adolescentes, há jovenzinhos que gostam de calça rasgada, certo? Para você, o uso de calça rasgada é princípio ou é uso e costume? Se para você é princípio, maravilha, irmão. Continue firme aí no seu princípio. Mas se você entende que calça rasgada seria uso e costume, então nesse caso cabe diálogo. Cabe uma negociação. Você não concorda, você não gosta, mas o seu filho quer usar. Quando é princípio, princípio é inegociável, mas quando é uso e costume, se você entende que essa questão é causa de uso e costume, faça um acordo. Meu filho, você quer usar calça rasgada? Beleza. Aonde vai ser esse rasgado? Ah, pai, eu quero aqui na coxa. Não, na coxa não. Não. Aí não. Aonde você vai usar? Eu vou usar, eu quero na igreja também não. Faça um acordo, irmão. Faça acordo. Ah, irmão, mas eu não concordo que eu tenha que agora negociar com meu filho. Tudo bem, irmão, se você não concorda. Mas saiba que você corre um risco de perder o seu filho por conta de uma calça. Que ele vai usar 1 ano, 2 anos no máximo. Porque as modas mudam. As modas passam. E provavelmente daqui a 1 ou 2 anos o seu filho vai abandonar. E aqueles que têm filhos adolescentes talvez concordem com o que eu vou falar aqui. Os nossos filhos, às vezes, de uma hora para outra, sem aviso prévio, eles param de uma hora para outra com a modinha. De uma hora para outra. É fase. Irmão, entenda, é só uma fase. Vá trabalhando, vá chegando num acordo com ele. Vá chegando num acordo com ela. O princípio permanece inalterado, mas existem algumas batalhas que nós estamos comprando, por exemplo, estilo de corte de cabelo. Conversa, irmão, faz um ajuste, façam um acordo, porque brigar por tudo pode custar caro demais.
Agora eu quero direcionar a minha palavra especialmente a alguns pais que têm filhos fora da igreja. Os pais que têm filhos fora da igreja. Eu sei que às vezes você se questiona, aonde foi que eu errei? Sabe, é uma pergunta que atormenta muitos pais. Aonde foi que eu errei? Uma das dores mais silenciosas e profundas que um pai ou uma mãe pode carregar é ver o seu filho distante dos caminhos do Senhor. Mesmo tendo feito de tudo, tendo sido zeloso, tendo praticado a fidelidade cristã, ter ensinado o seu filho os princípios corretos da vida cristã. Os pais ensinaram a Bíblia em casa, eles oraram com os seus filhos, eles levaram o filho para a igreja, deram exemplo, corrigiram com amor, instruíram com paciência, mas ainda assim o filho se desviou do caminho. Isso dói, isso dói. Mas cada filho, irmão, pode escolher o caminho que ele quer seguir quando ele chega em certa idade. Há aqueles que escolhem ser servos do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Romanos 6,16. Irmãos, preste atenção numa coisa. O jardim do Éden era um lar perfeito. Não tinha pecado. Lá havia a presença divina e Deus viu seus primeiros filhos indo embora. Deus viu seus primeiros filhos apostatarem. E a pergunta que eu faço para vocês: a culpa era do pai? Não. Nem sempre o desvio de um filho é o reflexo de uma falha parental. Depende muito também daquele jovem, daquela jovem. Portanto, irmãos, tira essa culpa de você. E eu quero deixar aqui para vocês Jeremias, capítulo 31, versículos 17 e o versículos 16 e 17. Jeremias 31, versos 16 e 17. Eu quero ler aqui na linguagem de hoje. Olha só o que a palavra do Senhor fala com você aqui. Pare de chorar, enxugue as suas lágrimas. Tudo que você fez pelos seus filhos será recompensado. Eles voltarão da terra do inimigo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Há esperança para você no futuro. Os seus filhos voltarão para casa. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Você acredita nisso, meu irmão? Se você acredita nisso, continua orando, continua jejuando. Não desista dos seus filhos, porque a sua missão ainda não acabou. Certa vez eu ouvi uma história de um pastor, não é da nossa denominação, não é da nossa igreja. Ele conta que de madrugada, às vezes ele era jovenzinho, adolescente, acordava de madrugada, ele sentia a mão da mãe dele na cabeça dele e só ouvia um... Ele ouvia, entendia algumas palavras. A mãe dele de madrugada acordava, ia lá no quarto dele e orava na cabeça do filho. O pai dele, sábio tanto quanto, falava assim: filho, vamos tomar um sorvete? Ele dizia: vamos. Mas primeiro a gente vai bem ali dar um estudo bíblico. Mas ele gostava muito de sorvete, então ele ia acompanhar o estudo bíblico. E ele não via a hora do estudo bíblico acabar, e a oração final sempre era com ele. E de tanta oração de madrugada, tanto sorvete, estudo bíblico, sorvete, estudo bíblico, sorvete, estudo bíblico, hoje ele é um ministro do Evangelho. Irmãos, os pais desse jovem já são falecidos, desse pastor já são falecidos, e hoje ele é um ministro do Evangelho. E eu tenho uma pergunta para você, meu irmão: se hoje ou amanhã você partisse desse mundo, seus filhos estariam firmes na fé? Teus filhos estariam enraizados no Evangelho? Então, meu irmão, se a resposta para essa pergunta é não, não baixe a guarda.
Não relaxe na missão. Antes de qualquer descanso, certifique-se de que seus filhos estejam enraizados em Cristo, fundamentados na verdade, preparados para ficar em pé sozinhos quando você partir desse mundo. Nós temos uma missão a cumprir, e a missão não pode ser abandonada pela metade. Um dia Jesus vai voltar, e eu quero ter a ousadia de dizer: Senhor, eis-me aqui com o filho que o Senhor me deu. E se você, irmão, quer ter o mesmo sentimento e a mesma ousadia de exclamar essas mesmas palavras, então vamos mudar a nossa atitude dentro de casa, vamos mudar a nossa postura dentro de casa, vamos assumir uma postura de liderança espiritual dentro do nosso lar, vamos assumir e cumprir fielmente a nossa missão, e o Senhor será conosco, Ele nos dará vitória, nos dará sucesso nessa missão. Amém.